onde nós paramos. Pessoal, bom dia. Hoje a nossa aula de 14/11. Então, hoje o nosso tópico é falar sobre o CPC 33, consolidação de balanços. Nas últimas aulas nós falamos sobre equivalência patrimonial, então hoje é uma continuidade do que nós falamos do CPC 18, porque lá a gente fala de equivalência, investimento, e aqui a gente fala depois da consolidação. Embora, quando você vai fazer consolidação, você desfaz, né, você reverte, claro que isso é extracontabilmente, você reverte a equivalência patrimonial. Mas esse procedimento ele é muito importante, porque a gente usa muito no dia a dia. Pessoal, nós tivemos aula no dia 11, né? Foi dia 11, e a gente avançou, a gente falou um pouco, na verdade eu dei uma introdução para vocês. Eu vou projetar aqui, vou falar rapidamente o que a gente falou. A gente não avançou tanto assim, tá? Porque entrou o professor Paulo, né? E ele falou um pouco do curso, ele falou uma série de procedimentos de controladoria, que a área dele, como se diz, é controladoria para escritório de contabilidade, de forma geral, tal, e ele até fez bastante pergunta, tá? Que ele tinha dúvida, inclusive, dessa questão do CPC 47, né? E também da equivalência. Olha só, pessoal, vou contar o caso dele que ele comentou. Ele está assessorando uma empresa, a mãe dele tem escritório de contabilidade, então ele dá assessoria, dá aula, enfim, né? E conheço ele já desde 92, 93, não, é por aí. Faz bastante tempo que a gente se conhece, faz aí quase uns 20 anos. Enfim, então somos bastante amigos. Só que assim, ele fala muito, ele fala mais do que eu. Se vocês vêm falando, ele fala 3 vezes mais, né? Então quem estava na aula aí na quarta-feira, lembra, você faz uma pergunta, você pergunta qual é o seu nome, ele conta desde o dia que ele nasceu, quando estava no útero até, né, já faz a previsão até o final da vida, né? É característica dele. Enfim, mas ele falou um negócio, ele falou algumas coisas interessantes. Ele disse o seguinte, ele falou assim: olha, eu tenho um cliente que é uma empresa pequena, vejam a importância dessa norma. Ele falou, uma empresa pequena, e esta empresa ela vai, como se diz, ela tem investimentos em outra empresa. Bom dia, Daiane, tudo bem? Bom dia, professor, bom dia a todos. Ela tem investimentos em outra empresa. Eu estou contando aquele caso do professor para a gente contextualizar, para entrar na matéria. Ele tem investimentos em várias outras empresas, é um investidor anjo, né? E esse investidor anjo ia pegar 4 milhões de reais no banco emprestado. Tá? Só que aí o banco fez a seguinte pergunta para ele, e foi legal que ele fez essa pergunta aqui no grupo também, que ele estava com essa dúvida. Ele falou assim, o banco perguntou para ele, para esse cliente dele, como que ele tem um monte de investimento e não tem consolidação? Aí a pergunta dele, tem que fazer consolidação ou não? Enfim, aí ele deu algumas características, dizendo que o empreendedor é anjo, ele tem, olha só, pessoal, muito importante isso, tá? Ele tem 5% de participação, esse investidor anjo, tá? Na empresa, mas ele controla. Aí ele falou assim, mas como que... Eu perguntei, como é que se dá esse controle? Ele falou, não, tem um documento à parte que dá para esse investidor anjo o controle da empresa. Ele falou, mas não está escrito no contrato. Eu falei, não interessa, mas ele controla, não controla? As decisões são dele, não são? São. Então tem que fazer consolidação. Ele falou porque o banco exigiu. E aí perguntaram para ele, ele ficou meio na dúvida, digamos assim, para responder, né? E achei muito legal que ele fez essa pergunta e foi bem pertinente com o que a gente estava tratando no grupo aqui. Né? Enfim, só para vocês verem a importância. Tem que valorizar aquilo que a gente vai falar, né, pessoal? Tem que dar uma valorizada aí, né, Edu? Enfim. Bom. Então, pessoal, na aula nós falamos o seguinte, ó. Então a gente tem aqui as demonstrações consolidadas. Eu vou falar rapidamente até onde a gente falou, só para relembrar alguns itens. A gente ia falar dos conceitos. Então, ó, importante que toda entidade que é controladora tem que apresentar demonstração consolidada. Então, em tese, todas elas. Aí a gente tem as exceções. Então, ó, primeiro, ela pode deixar de apresentar essas demonstrações, ó, se satisfizer todas essas condições aqui, ó, são 4, ó, tá vendo? Para esse item A, são 3 itens. Item A, B, C, para o item A você tem 4. Então, ela é controladora, né? Veja, embora ela seja controladora, ela também é controlada de uma outra empresa. E
que os proprietários, e seja da controladora e todos os sócios lá, disseram que não precisa consolidar, tá? Bom, depois, ó, ela não é empresa de capital aberto, é o primeiro item aqui, o item 2, e o item 3, ela não está abrindo capital. Estou falando de forma bem reduzida, tá? Ó, todos os sócios, aqui no item 1, no item I, né? Disseram que não precisa consolidar, porque ela é uma empresa, embora seja controladora, ela é controlada de outro grupo, o balanço dela vai ser consolidado nesse outro grupo, tá? Ela não é capital aberto, que é o primeiro item aqui. O segundo, que é o 3, ela não está no processo de abertura da empresa de capital, tá? Aí sim, hein? Janaína, bom dia, tudo bem? Poxa, muito bom ter você aqui. Faz tempo que você não entra na aula, né? Deixa eu só aproveitar e fazer a... Muito bem. Então vamos lá, continuando, pessoal. Atualizei minha chamadinha. E por último, olha só, a controladora final, ou qualquer controladora intermediária, ela disponibiliza, ela apresenta as demonstrações consolidadas de acordo com os pronunciamentos. Então, de alguma maneira, tá, ela vai apresentar essa demonstração, vai estar consolidada em alguma outra demonstração. Então, esses casos são as exceções. Tá? Tem mais, ó. Esses dois itens aqui, eles são muito parecidos. Então, ele fala plano de benefícios pós-empregos, ou outros planos de benefício de longo prazo aos empregados, ou entidade de investimento. Esses dois itens aqui, ó, depois a gente já tem mais alguns detalhes ali. Mas assim, esses dois itens, por que eles são exceções? Porque esse tipo de empresa, esse negócio, digamos assim, ou fundo de pensão, ou plano de benefícios para os empregados, e mesmo fundos de investimento, né? Porque a gente tem fundo de pensão, fundo de investimento. Essas empresas, elas fazem investimentos em outras empresas, tá? Às vezes numa quantidade que até lhes daria o controle. Então, por exemplo, você tem uma empresa que às vezes ela tem 60% de investimento em outra empresa. Só que este tipo de negócio não é aquele tipo de empresa que busca o controle, ou ele ganha dinheiro não pela operação, ele ganha dinheiro pelo retorno das ações, pelos investimentos, né? Então, esses investimentos desses dois tipos de empresa, eles não são considerados a partir do, digamos, da operação. Eu até dei o exemplo durante a semana, falando por exemplo, a Coca-Cola, que investe em outras empresas, por exemplo, empresas de água ou coisa do tipo. Então, são empresas que a Coca-Cola muitas vezes investe, né? Esse é só um exemplo. E que ela tem interesse não no retorno financeiro por meio das ações, por meio dos dividendos. Ela tem interesse na operação. Então, por exemplo, se ela investe numa empresa de sucos, por exemplo, veja, ela vende refrigerante, mas também vende suco, vende água, vende roupa, vende tudo que vocês imaginar. A Coca-Cola vende de tudo, né? Mas vamos pegar o segmento de líquidos aí, vamos falar assim, né? Então você pega ela vende o refrigerante, mas ela investe numa empresa de água. Então, se ela vender água também, que eu sei que ela vende, ou suco, né? O que acontece? Ela ganha por meio da venda do suco e não pelo investimento propriamente dito ou pelo retorno. Diferentemente de um fundo de investimento, tá? Uma empresa que tem a característica do fundo de investimento, ela investe e ela tem o retorno por meio do retorno das ações, por meio do retorno do lucro. Então, esse tipo de empresa, como é que ela valoriza, como é que ela mensura o resultado? Valor justo, não é nem equivalência patrimonial. Isso que eu estou falando é um repeteco do que está lá no CPC 18, porque é exatamente a mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Então, isso são exceções na consolidação, tá? Ó, outras exceções aqui, ó. Bom... eu queria só finalizar, porque a gente lá estava começando os conceitos, e a gente já começa a partir daqui. Opa! Então, olha só. Ó, as outras exceções, se a controladora final ou qualquer controladora intermediária disponibilizar demonstrações consolidadas em IFRS. Então, eu até comentei esse caso, porque às vezes você tem uma empresa que aqui no Brasil, ela apresenta o balanço somente em BR-GAAP, tá?
E depois ela pega essa demonstração, manda para um outro grupo, ou ela mesma apresenta consolidada somente em IFRS. Então, porque a norma exige, mas a legislação brasileira, de repente, não exige. Então, ela não precisaria apresentar na legislação brasileira, mas apresenta em IFRS. Então, se você fizer isso, né, então você não precisaria, essa aqui no Brasil não precisaria consolidar. Tá? Veja só, a isenção a que se refere o item A4, que é este aqui, ó. Opa, o item A4 é este aqui, ó. Tá vendo? Ó? Controladora final ou qualquer outra controladora disponibiliza ao público suas demonstrações consolidadas. Então ele diz assim, que só tem validade, ó, somente pode ser obtida se a controladora final ou qualquer controladora intermediária da controladora estiver sujeita à regulamentação brasileira e disponibilizar demonstrações consolidadas no Brasil. Então é assim, eu disponibilizei IFRS, mas o Brasil também exige que eu disponibilize. Perfeito, então se eu tenho essas duas, então aquela condição está atendida, tá? Consequentemente, eu estou isento aí, dependendo da situação que eu estou, tá? Uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração é que é assim, a gente precisa saber exatamente se eu sou uma controladora final, tá? Ou se eu sou uma controladora intermediária, tá? Controladora final ou intermediária. Por quê, pessoal? Porque a controladora final, não tem jeito, ela tem que fazer a consolidação. A intermediária vai depender, como a gente viu nessas exceções, se ela tá. Sabem bem a diferença de uma controladora final e uma controladora intermediária? Não. Bom dia, Rafa, tudo bem? Não sabem? Bom, então imagina... Bom dia pessoal, tudo bom? Legal, Rafa. É o seguinte, funciona assim. Deixa eu só dar presença aqui para o Rafael. Ô, pessoal, essa semana já até fiquei chateado aí, hein? Porque a partir de final de janeiro, quando a gente voltar às aulas, eu só vou ter aí acho que 3 alunos aqui na sala, se não entrarem novos, né? Se Deus quiser, vão entrar novos aí, porque está terminando aí para vocês, né? Já pensaram nisso aí, não? Nós temos algumas aulas aí que eu quero que vocês assistam, que vocês precisam assistir, que eu vou gravar. Essa semana eu vou começar a gravar, eu já vi quais são, já deixei tudo aqui no esqueminha direitinho, e a gente precisa fazer o trabalho, mas o trabalho a gente tem um tempo para fazer, então não é uma coisa que sinceramente me preocupa muito, assim, né? A gente tem tempo para fazer e vocês serão certificados do mesmo jeito, isso não é o que está pegando, mas está acabando, hein? Aí sim, hein? Ó, que bênção, né? Bom, a gente tem aqui o seguinte, ó. Deixa eu só anotar aqui que vai entrar a Daniele. Ó, você tem uma intermediária, você tem uma controladora aqui em cima. Essa controladora, ela tem uma controlada aqui embaixo, certo? E essa aqui tem uma controlada aqui. Então, você tem uma empresa A, uma empresa B e uma empresa C. Então, ó, esta de cima controla a B. A B controla a C. Então, veja que a C ela é controlada da B e a B é controlada da A. Logo, quem controla a C? A. A B, pessoal, é uma controlada intermediária. Entenderam? Isso é uma controlada, digamos assim, é uma controladora intermediária, como ele está usando ali na expressão. Tá? Porque ela é uma controladora, só que ela é controlada de uma outra em cima. Controla C? Quem controla C, veja só, se A controla B e B controla C, então A controla C. É isso que eu estava pensando. Diretamente ele... Exatamente, César. Isso é bem importante o que você está falando. Indiretamente, né, A controla C. Tá? Indiretamente, A controla C. Então, isso é importante, gente. E ó, essa questão dessas controladas intermediárias, essa forma de apurar esse controle, não é necessariamente uma coisa tão simples, pelo seguinte, porque, por exemplo, eu preciso identificar de alguma maneira quem controla C, por exemplo. Certo? Então, o que ele diz? Que veja, se eu sou A, controlo B, que B controla C, então eu não preciso, eu B, empresa B, não preciso controlar empresa, não preciso consolidar. Seria isto aqui, pessoal, ó. Imaginem aqui essa situação, ó. Então, nós temos aqui, ó, tá? Ó, vocês estão vendo bem aí os quadrinhos? Sim. Então, imagina
Puxa vida, não ficou. Deixa eu fazer dessa forma aqui, que acho que fica um pouquinho mais fácil para a gente entender. Normalmente a gente faz de cima para baixo, mas como tem a setinha aqui, ó, tá? Ó, então imagina que você tem essa situação aqui. Opa! Você tem aqui esta situação, ó. Tá? Então você tem aqui empresa A, empresa B e empresa C, tá? Então veja só, isso acontece aqui a seguinte situação. A, ela controla então A controla B e B controla C, tá? Então A controla B que controla C. Então isso aqui, por exemplo, então esta C aqui, ó, esta C, tá? Ó, B, ela é uma controladora intermediária. Então esta está controlando C e esta controla B. Então se A controla B e B controla C, então A controla C. Tá claro isso aí, gente? Agora, é o seguinte, então veja. Se eu for apresentar, ó, a minha demonstração somente de B, né, então eu teria que pegar B e consolidar com C. Agora, como B faz parte de A e C faz parte de B, então, na verdade, eu só apresento a demonstração consolidada de A. Tá? Não sei se ficou claro, pessoal. Né? Então, você tem essa dinâmica que tem que ser feita aí, tá? Muito bem. Essas são as exceções, tá? Agora, o que eu queria pegar mais mesmo com vocês é a partir aqui dos conceitos, ó. Então, vejam, aqui é interessante, ó, demonstrações consolidadas são as demonstrações contábeis de grupo econômico. Então, aqui é bem importante, pessoal, aqui, ó, em que os ativos, passivos, patrimônio líquido, receita, despesa e fluxo de caixa olha só que importante, da controladora e de suas controladas. São apresentados como se fosse uma única entidade econômica. Bom, veja só, o que ele está falando aqui? Que eu vou apresentar balanço ativo e passivo e patrimônio líquido, evidentemente. Balanço patrimonial, tem que apresentar consolidado. Patrimônio líquido, DMPL, vou apresentar lá o consolidado. Receitas e despesas, DRE consolidado. E fluxo de caixa consolidado. Agora veja que ele fala aqui, ó, as demonstrações do grupo econômico. A gente só tem que tomar cuidado, que uma coisa que eu falei na aula passada, vou chamar a atenção de novo, que é a questão da diferença entre demonstração consolidada e demonstração combinada, tá? Demonstração consolidada é quando você tem uma empresa... Bom dia, Marcelo, tudo bem? É quando você tem uma empresa que participa na outra empresa. Isso é consolidada. E a combinada é quando você tem o mesmo dono de várias empresas, mas uma não tem participação na outra. Eu lembro que na quarta, até a Daiane falou que tinha esse caso, a Marta lá, né, que é bastante comum. Então, você tem o mesmo dono que você tem várias empresas. E aí você combina os balanços. A técnica é basicamente a mesma, só que aqui, nesse caso de combinação, você não tem efetivamente uma empresa participando na outra. Eu meramente sou dono e tenho várias empresas, e na hora que eu vou pedir um empréstimo no banco, eu levo minha demonstração combinada. Não é uma demonstração consolidada. Essa é a diferença. Tá bom, pessoal? A gente depois vai falar de demonstração combinada. Porque como a gente está falando de consolidada, fica mais fácil porque ela é bastante simples. A gente só trata de forma diferenciada o conceito. Bom, então isso é uma demonstração consolidada, tá? Aí, ó, o outro é o controle, pessoal. Então, isso aqui também, nesta norma, esse conceito de controle é fundamental. Porque ele fala assim, ó, controle de investidor. O investidor controla a investida quando está exposto a ou tem direito sobre. Então, ó, exposto ou tem direitos. A gente tem que ficar muito atento a isso aqui. Quem lembra os comentários do professor Paulo Henrique e aquilo que eu respondi para ele, eu tenho um investidor anjo que participa de uma outra empresa, tem 5% de participação,
Pelo contrato, ele não tem o controle da empresa, mas na essência ele tem um documento à parte, tem um contrato à parte, que dá a esse investidor anjo o controle daquela empresa. Então vejam que, embora eu só tenha 5%, eu estou exposto a prejuízos, problemas que essa empresa tiver, mas também tenho direitos aos lucros ou resultados positivos que essa empresa tiver. Então, esse é o conceito que ele trata aqui, de quando ele fala aqui, ó, de estar exposto ou tem direito sobre, tá? Ó, retornos variáveis decorrentes do seu envolvimento com a investida. Então, aqui são os lucros ou prejuízos, tudo bem? E depois ele tem aqui, ó. Pessoal, isso aqui é uma coisa que define bem controle. Ele fala, ó, e tem a capacidade de afetar esses retornos por meio do seu poder, tá? Então, uma coisa é eu afetar, de repente, o retorno, porque eu tenho, sei lá, uma influência significativa, então de alguma coisa eu posso afetar. Outra coisa é eu afetar o resultado daquela empresa porque eu controlo, porque eu quero, eu posso tomar decisões que afetam positivo ou negativamente o retorno daquela empresa, tá claro? Ele vai detalhar o que é controle, pessoal, mas basicamente é isso. Então, você efetivamente domina, você efetivamente toma as decisões. A gente até já falou sobre isso daí, né? Eu lembro até da brincadeira do César e da Solange lá, né? O César faz equivalência, né, Solange? Você controla, você faz a consolidação, não é isso? Né, César? Isso mesmo. Tem o controle, é igual lá em casa, é assim também, né? Faz o controle. A Daiane falou, meu namorado, meu marido, sei lá, eu dou chicotada, eu que mando. Eu me lembro que ela falou isso aí. É namorado, né? Noivo, né, Daiane? Você falou? Noivo, namorado. Muito bem. E o controle, então, é isso, pessoal. É quando você, como se diz, você não só é influenciado, mas você pode mudar o destino daquilo. Tá? Para quem lembra, eu dei o exemplo na quarta-feira, porque naquele dia eu tinha ouvido uma pregação do pastor João Henrique Palharim, e ele fez uma citação da palavra lá, eu acho que, não sei se é Isaías ou no livro do Êxodo, Deus falando assim, eu tenho o poder de abrir e fechar os céus. Certo? Então ele dava três itens, mas o primeiro ele falava de abrir ou fechar os céus. Então veja, Deus, ele pode fazer isso se ele quiser. Ele faz isso, porque ele tem o poder, né? Ele tem o poder, ele pode, ele faz. E evidentemente, se ele abrir ou fechar, ele tem as consequências disso, e ele, como Deus Todo-Poderoso, ele sabe os reflexos disso. Então isso é ter poder, tá? É você querer, você fazer, se você quiser, estar sujeito aos benefícios e aos riscos inerentes a essa tomada de decisão, tá? Então, a gente vai detalhar um pouco mais esse poder aqui sobre a investida. Então, eu só tenho controle quando eu estou sujeito, né, exposto aos benefícios e aos riscos, vou chamar assim, tá? Sobre os resultados da empresa, e eu tenho poder de afetar, então, esses lucros ou prejuízos. Nós vamos detalhar isso aí. Ó, outra coisa que a norma fala muito, que ela usa bastante, é a expressão entidade de investimento, que é mais ou menos aquilo que a gente viu nas exceções. Tá? Então, o que é uma entidade de investimento? Ó, é aquela que obtém recursos de investidores, cujo objetivo é prestar a esses investidores serviços de gestão. Tá? Se compromete com os investidores no sentido de que seu propósito é investir recursos. Gente, isso aqui é fundamental, tá? O B e o C, principalmente. Recursos exclusivamente para retornos de valorização do capital, receitas de investimentos ou ambos. E mensure e avalie o desempenho substancialmente de todos os seus investimentos com base no valor justo. É como eu disse a vocês, uma entidade de investimento é aquela que capta recursos dos investidores, investe em ações, investe em cotas de empresa, né, em outros fundos muitas vezes, mas o objetivo não é necessariamente obter retorno pela operação, é obter retorno pela valorização e pela distribuição de dividendos. Né? É aquilo que a gente tem, pessoal, quando a gente fala em termos de investidor, tá? Aí sim, hein, pessoal, hoje
olha só, pela primeira vez, acho que em todos esses anos nessa companhia elétrica, né? Lembrando do nosso querido Pica-Pau, que tem mais de 70 anos. Vocês viram, a Barbie tem 60 anos, né, pessoal? A Barbie está fazendo 60 anos, né? O Pica-Pau tem mais de 70 anos, não sei se vocês sabiam, que nós temos 100% dos alunos presentes aqui. 100%, né? Então, parabéns a todos vocês aí. Olha só. Então, quando a gente tem essa questão de uma empresa de investimento, então, ela investe em outras empresas, tá? Mas o objetivo não é, digamos, o retorno pela operação. Estou reforçando porque a gente acabou de falar isso daí. Ela ganha dinheiro pelos dividendos que ela distribui, tá? Que é o que importa para o investidor. Quando a gente investe em ações, pessoal, você tem dois tipos de investidor, não tem? Você tem aquele tipo de investidor que o cara quer retorno rápido. Então, aquele investidor profissional, o que esse cara faz? Ele investe, na hora que valoriza, ele vende e assim vai. Às vezes faz day trade, né? Faz isso no mesmo dia, compra e vende no mesmo dia. Então, esse tipo de operação é bastante comum. Tem até uma tributação específica para o day trade. Mas assim, quando você tem as ações, digamos assim, o investidor em ações, você tem aquele cara que investe, e nos Estados Unidos isso é muito comum. Ele compra ações e ele vai obter esse retorno ao longo do tempo, certo? Não é aquela pessoa que compra e vende as ações para gerar o ganho muito rapidamente. Veja, comprar e vender ações é um negócio. O outro tipo de investidor é aquele que investe. Nos Estados Unidos é muito comum, porque o estudo lá é caríssimo. Então a pessoa faz o quê? A pessoa vai lá, compra as ações, compra um lote de ações quando o filho nasce. Faltava o Diogo. Agora estamos completos, pessoal. Faltava o Diogo, né? Agora sim. Bom dia, Diogo. Tudo bem? Bom dia, tudo. O Diogo anda meio chateado aí com o exame de suficiência aí, né? Depois a gente fala um pouquinho a respeito aí, Diogo. Tá bom. Ó, nos Estados Unidos, pessoal, não sei se vocês sabem, mas estudar é caríssimo. Mesmo para os americanos, não é barato. Sabiam disso? No Chile, é super caro, Daiane. O que nós temos aqui no Brasil não existe nos Estados Unidos. Tá? É muito caro estudar nos Estados Unidos. Então lá o cara assim, ou a pessoa consegue... A gente vê muitas vezes aquelas pessoas que são mais simples, mais pobres, vamos falar assim. A comunidade negra tem muito isso, né? A pessoa é mais pobre lá, tal. Ou aquela pessoa que mora em... Não necessariamente favela, mas aquela pessoa bem humilde. Ela entra na faculdade porque consegue bolsa por meio do esporte, muitas vezes, né? A gente vê isso muito nos filmes, não vê? E é exatamente assim que acontece, porque é muito caro. É muito caro. Se você não tem bolsa, você dificilmente consegue estudar, a não ser que você tenha dinheiro. Por isso que é comum quando nasce uma criança, eles dão de presente, muitas vezes, um lote de ações. Aí o que acontece? Aquele lote de ações vai valorizando, aí quando a criança chega lá na idade de 17, 18 anos, a idade de entrar na universidade, ela tem dinheiro, né? Em tese aquilo valorizou, ela tem dinheiro para pagar o estudo. No Chile, pessoal, também funciona da mesma maneira. No Chile não tem universidade grátis, não. Mesmo as universidades públicas são pagas. Há um tempo atrás a gente viu uma série de protestos lá no Chile. O chileno ele é bastante ativo politicamente e eles protestam muito. Teve um daqueles protestos de quebrar tudo lá na rua, porque eles queriam universidade grátis, por exemplo. Então essa coisa que a gente tem aqui no Brasil, universidade grátis e tal, lá não tem não. Lá é tudo pago. Estados Unidos é muito caro. Mesma coisa plano de saúde. Tá? Aqui a gente é caro pra gente e tal. Lá nos Estados Unidos, assim, se você não tiver dinheiro, você não tem plano de saúde. E aí quando você vai no hospital público sem plano de saúde, o que acontece? Você vai naqueles hospitais açougueiro igual a gente tem aqui. Tem hospital ruim também, né? Claro que eles têm, digamos assim, em algumas coisas mais tecnologia tal, e outra, eles não deixam você morrer na porta do hospital. Eles vão te atender, só que depois tem que pagar, não tem jeito. Tá? Então veja que esse tipo de investidor é diferente daquele que está comprando e vendendo todo dia. E isso é o que dá essa diferença para esse tipo de entidade aqui, ó. Isso é uma entidade de investimento. Ou seja, ela compra, não necessariamente ela
Às vezes ela obtém o controle pela quantidade de ações que ela tem, mas não é o objetivo ganhar dinheiro na operação, ou seja, produzindo, vendendo, não. Ela ganha dinheiro na valorização das ações, tá? Gente, era exatamente nesse slide que a gente tinha parado na aula passada. Bom, daqui para frente, então, acho que é novidade para todos. Só quis reforçar aqueles conceitos, porque eles são muito importantes. E a gente tem aqui, ó, ele tem lá o tomador de decisão. Ele fala várias vezes na norma, o tomador de decisão. Ou você precisa fazer análise, você precisa levar em consideração os mesmos itens que o tomador de decisão levaria. Então, o tomador de decisão, ó, é a entidade com direitos de tomada de decisão. Tá? E aqui vejam que ele fala assim, ó, direito de tomar decisões que seja principal ou agente. Então, nós temos o principal ou o agente. O que seria isso? O principal, pessoal, por exemplo, como eu mostrei para vocês aquele exemplo de um investimento direto, então, se eu sou uma empresa A, participo diretamente na empresa B, então eu, empresa A, coloco lá um cidadão para ele tomar a decisão, tá? Coloco lá o presidente da empresa, ele é nomeado por mim, que eu sou o controlador. Então, veja que aí nós temos uma situação de que a decisão que está sendo tomada lá, se eu controlo de forma direta isso, então eu sou o tomador de decisão. Se eu coloco um terceiro para fazer isso, eu tenho um agente que toma a decisão no meu nome. Então, isso é muito comum quando a gente tem as empresas, uma participando na outra, ou quando essa investidora coloca efetivamente um terceiro. Você pega a Petrobras. Quem controla a Petrobras? Não é o governo federal? Mas quem toma a decisão é o governo federal? Quem toma a decisão? Então, mais ou menos, né? Porque questão política de preço, esses negócios, isso acaba sendo tomada hoje em dia, né? Tem menos interferência, diminuiu um pouco nos últimos governos, né? Diminuiu um pouco. No começo do governo Bolsonaro teve lá uma troca, não sei o quê, alguma coisa do tipo, se eu não estou enganado, mas hoje a influência é muito menor, tá? Nos governos do PT teve uma influência bastante grande. Veja só, se vocês lembrarem no governo do PT, nos governos, né, porque Lula e Dilma, o que eles fizeram? Eles seguraram o preço, por exemplo, do petróleo. Vocês lembram disso? Não aumentava a gasolina e tal, né? Então veja que isso é um controle direto. Agora, quem é o agente que está lá? É o próprio presidente da Petrobras. Né? Então, o presidente da Petrobras, independentemente de ação política ou não, o presidente da Petrobras, ele pode tomar as decisões dele lá sozinho, mas via de regra, ele é um agente do governo federal. Tá claro isso? Porque ele está lá à frente da empresa, ele está tomando decisão, só que, claro, defendendo os interesses do governo federal, porque a empresa é do governo federal, não tem como. Tá? Então, isso é ser o agente ou o tomador de decisão direto. Diga, Daiane, ia perguntar? Não? Muito bem. Então, esse é o tomador, que pode ser pelo principal ou agente. Tá? O agente, pessoal, pode ser uma pessoa física ou pode até ser uma pessoa jurídica. Nesse caso que eu tinha falado com vocês, da empresa A que participa na B e a B que participa na C, então eu, A, controlo a C, mas quem toma as decisões é B. Por quê? Porque B é o meu agente. Tá? É isso que ele quer dizer nesse ponto. O grupo econômico, esse aqui é simples, é a controladora e todas as suas controladas, tá? Esse é o grupo econômico. Esse aqui é um outro ponto importante, ó, a participação do não controlador. A gente chamava isso aqui, pessoal, de participação do minoritário. A participação do minoritário agora a gente chama de participação do não controlador. Ó, é a parte do patrimônio líquido da controlada não atribuível direto ou indiretamente à controladora. Tá? Então, se eu tenho uma participação de 90%, 10% é a participação do não controlador. Então, ó, 10%, eu vou ler isso aqui de outra forma, ó, 10% é a parte do patrimônio líquido, ó, que não é, ó, fala aqui, ó, da controlada não atribuível à controladora. Então, 10% é a parte da controlada, é a parte de outro sócio, de outro investidor. Enquanto eu detenho 90%, o outro investidor detém 10%. Então, o Diogo, o Rafa que fez o curso e a Glauce, né? Vejam, este tópico aqui, este item aqui já caiu numa pergunta do exame de suficiência. Já foi uma pergunta do exame de suficiência, é exatamente este tópico aí, só para vocês saberem, tá? Tudo bem até aí, pessoal?
Ah, olha só, então a controladora, isso aqui a gente já viu, já sabe o conceito, ó, é uma entidade que controla uma ou mais controladas, esse conceito é simples, e controlada é a entidade que é controlada por outra entidade. Então, eu sou empresa A, empresa B, e tenho acima de mim uma empresa A. A empresa A manda em mim, então eu sou uma controlada. A empresa A seria uma controladora. E olha só o poder, pessoal. Poder são direitos existentes que dão a capacidade atual de dirigir as atividades relevantes. Tá? Então, gente, esse conceito de poder ele é muito importante. Então, nós vamos falar agora o conceito do que é uma atividade relevante, mas quando eu tenho poder, significa que eu... Por isso que eu sou controlador. Lembra que na questão no conceito do controle, você tinha lá a palavra poder? Então, o controle significa o seguinte, que você está sujeito ou tem direitos às variações, digamos assim, no patrimônio dessa empresa, e você tem o poder de mudar. Não é o poder de influenciar, é o poder de mudar esses resultados. Tá? Tá claro? Então vejam que, nesse caso, a questão do poder é muito importante. Ó. E o poder são os direitos existentes que dão a capacidade de dirigir as atividades relevantes. Tá? São os direitos existentes que dão a capacidade de dirigir as atividades relevantes. Bom, a gente vai abrir um pouco mais o poder. O que é uma atividade relevante? Ó, para os fins desse pronunciamento, atividades relevantes são as atividades da investida que afetam significativamente os retornos dela. Então, por exemplo, qual é, sei lá, vamos perguntar aqui para o Marcelo, por exemplo. Qual é, Marcelo, lá na sua empresa, as atividades relevantes? O que é uma atividade relevante no seu negócio? Bom, no meu negócio, a atividade relevante é tomar decisão de valor, de honorário. Seria isso. Não, então, isso, veja só, isso não é isso. Não é isso. Claro que o que você está falando é relevante, mas para o seu processo de gestão. Vamos lá. O que é uma atividade relevante? Então, vamos lá. Você faz contabilidade para os clientes, você deve fazer folha de pagamento, apuração de tributos e abertura de empresa, basicamente, assim, digamos, a parte legal. São essas 4 áreas. Sim. Então, você tem 4 atividades relevantes. Agora, qual dela é a mais relevante? É a parte contábil? É a parte trabalhista? Você entende? Isso é uma atividade relevante. Pega uma Petrobras da vida. O que a Petrobras faz? A Petrobras vende combustível, ela extrai, ela distribui, ela refina, né? Ela tem gás. Então, cada uma delas é uma atividade diferente, uma atividade relevante. Então, quando a gente fala nesse item aqui, ó, no qual eu tenho, ó, voltando aqui, ó, eu tenho poder, tá, de dirigir as atividades relevantes. Então, atividade relevante são aquelas que afetam significativamente o retorno. Então, é aquela que te gera receita, é aquela que vai influenciar que tem os custos. Então, são as atividades relevantes. Você controla essas atividades, então você tem poder, consequentemente, você tem o controle, você tem que consolidar. Não sei se ficou claro, pessoal. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração são os direitos, ó, direito de proteção e direito de destituição, essas duas coisas. Ó, direito de proteção são os direitos destinados a proteger o interesse da parte que os detém, sem dar essa parte poder sobre a entidade a que esses direitos se referem. Então, muitas vezes você tem determinadas ações das empresas, elas têm lá direitos de proteção, por exemplo, ou digamos, você tem alguns investidores que eles têm aqui alguns direitos de proteção. Então, isso faz o quê? Com que eles sejam protegidos. Na verdade, não pode vender as ações, você não pode tirar deles a influência, por exemplo, o voto, sei lá, coisas do tipo, mas isso não quer dizer que eles tenham controle, tá? Isso é o direito de proteção. Por outro lado, você tem o direito de destituição, que seria o oposto. Ó, são os direitos de privar o tomador de decisão de sua autoridade de tomada de decisão. Então, quando você tem um direito de destituição, a minha empresa ela entrou com recuperação judicial, ou ela foi à falência, o juiz determinou uma pessoa para ir lá e tomar conta. Né? Eu sou o controlador de um banco
e esse banco está com problema, teve uma intervenção do Banco Central, aí o Banco Central vai lá e nomeia lá um administrador, uma pessoa para tomar conta daquilo. Tá? Então veja que você pode perder o controle por uma série de fatores. Tá? E aí você teria então esse, digamos, esse direito de destituição. Então você vai ser destituído. Eu sempre lembro muito aqui, pessoal, aquela questão do Steve Jobs nesse caso. Né? Acho que é bem interessante. Quem não assistiu, assista o filme, que é muito legal. Tá? Tudo bem até aí, pessoal? Dúvidas? Certezas? Tranquilo, professor, tranquilo. Tranquilo? A Lília aí hoje está quietinha, a Janaína. Né? Tudo bem, Lilian? Sim. Então tá bom. Né? A Luciana também. Aí sim, hein, Diogo? Aí tamo junto, hein? Muito bem. Fiquei com preguiça de abrir o computador. Né? Tá certo. Vai dormir aí. Olha só. Vou nada. A gente vai começar a detalhar, tá, o que a gente falou basicamente até agora. Ó. Que agora a gente entra aqui, para vocês terem uma ideia, a gente entra no conceito de controle. Então vejam que tem vários itens aqui de controle. Ó, tá vendo? Ó, tem várias coisas. Por quê? Nós precisamos ter certeza, digamos assim, do que é controle. Então vamos lá. Por quê? Pessoal, lembre-se. Por que o conceito de controle é muito importante? Porque quando eu tenho controle, eu preciso fazer a equivalência. Eu preciso fazer a consolidação. Então, se eu não tenho controle, eu não consolido. Tá? Só faço a consolidação quando eu tenho controle. Ó, o investidor, independentemente da natureza de seu envolvimento com a entidade, a investida, deve determinar se é controlador, avaliando se controla a investida. Gente, este item aqui é exatamente o que foi dito na aula na quarta-feira com o professor Paulo Henrique. Vocês lembram aquele caso do investidor anjo que eu expliquei agora há pouco? Veja, ele fala independentemente de como você tem o controle. Lógico, não estou falando de uma forma ilegal, né? Porque o PCC tem controle de um monte de lugares aí, mas nós estamos falando de uma coisa legal. Né? Não é verdade, Daniel? Os caras mandam, né? Mas, veja, quando ele fala, ó, independentemente da natureza do seu envolvimento, se eu sou investidor, se eu sou sócio, ou, enfim, não interessa. A questão é, eu controlo? Então, eu tenho controle, tá? Ó, o investidor controla a investida, de novo, quando está exposto ou tem os direitos sobre os retornos variáveis. Ou seja, se a empresa der lucro, eu vou obter esse lucro, então eu tenho direito aos retornos. Se a empresa tem prejuízo, se a empresa tem uma autuação, eu vou ser afetado por isso, eu vou ter que desembolsar a caixa, então eu estou exposto a essas variáveis que ocorrem na empresa, tá? É lógico que, por exemplo, eu estou falando nos lucros ou prejuízos, porque toda variação que ocorre no seu ativo e passivo, ela está relacionada com os resultados, ela está relacionada com os resultados, tá? Ó, e tem capacidade de afetar esses retornos por meio do seu poder. Então, isso é controle. Avançando, ó. O investidor controla a investida, ele fala se somente se o investidor possui os seguintes atributos. Na verdade, ele não fala os seguintes, ele fala todos. Tá? Ele usa a palavra todos. Poder sobre a investida, e nós já vimos que o poder, nós vamos ver na sequência, ele está relacionado com você conseguir alterar ou não esses retornos. Ó, exposição ou a direito sobre. Na verdade, esse item aqui, pessoal, ele está, na verdade, abrindo este item de baixo. Ele está simplesmente colocando em termos de pontos aí, ó. E capacidade de utilizar seu poder sobre a investida. Então, evidentemente, esse item aqui, esses três, aqui está onde estão os itens lá na norma, 10, 14, 15, 16, 17 e 18. São os itens que te dão o controle, tá? Ó, outra coisa importante, gente, que nós vamos falar é o caso de uma joint venture. Ó. Então, o investidor deve considerar todos os fatos e as circunstâncias ao controlar, a verificar, né, analisar, avaliar se ele realmente controla a empresa, a investida. Ó, ele deve reavaliar se controla a investida. Veja que aqui ele está falando reavaliar, tá? Caso fatos e circunstâncias indiquem que há mudanças em um ou mais dos três elementos de controle relacionados nos itens anteriores. Por que ele fala isso, pessoal? Porque a cada vez que você vai fazer o seu fechamento, você vai fazer o seu report, você precisa analisar. Houve alguma mudança no comportamento da empresa?
Entrou um sócio novo, digamos assim, a minha composição acionária mudou. Agora, vamos supor que eu seja o controlador com 30%. Só que tem outros 70%. Então, eu preciso avaliar se mesmo com 30%, a cada fechamento, se eu continuo sendo controlador ou não. Porque pode ocorrer de, no meio do caminho, aqueles 70% se juntam contra você e você perde o controle. Tá? Então, você teria uma situação na qual você era controlador, não tinha lá os 51%, coisa que não acontece necessariamente com o governo federal na Petrobras, por exemplo, porque se você tiver 51%, esquece controle, tá certo? Esquece discussão de controle. Por quê? Professor, Oi, diga lá. isso que eu ia perguntar para o professor, se um controlador tem 30% e os outros 70%, ele pode tomar decisão sem informar para os outros 70%, ou ele tem que, obrigatoriamente, fazer reunião e informar qual foi a decisão que ele tomou e tal, essas coisas? Então, Marcelo, depende um pouquinho, tá? Vamos imaginar que você está falando de uma empresa de capital aberto. Então, imagina uma sociedade anônima de capital aberto que você tem lá um investidor que tem 30%, e aí você precisa... Por isso que ele fala de analisar e a cada fechamento você rever essa situação. Porque, veja só, você tem 30% e os outros 70%, como é que eles estão dispostos? Vamos supor, você tem 10 para um, 5 para outro, ou ele está totalmente pulverizado no mercado, por exemplo, como é o caso da Petrobras. Então, se ele estiver totalmente pulverizado, é muito difícil que os outros investidores se juntem contra você, por exemplo. Entendeu? Então, veja, o que você faz? O procedimento seria, na época da Assembleia, por isso que você tem que Assembleia, você fala os planos que você vai ter para frente, beleza, a Assembleia aprovou, e dali você toca o dia a dia, considerando aí como eu posso dizer, as suas decisões. Mas veja que aquelas decisões que você disse que ia tomar, ou para atingir determinados objetivos, foi aprovado na Assembleia. Tá? Então, por isso que é importante a Assembleia. Mesma coisa condomínio. Tá? Condomínio, você vê, meu prédio tem 120 apartamentos, numa reunião de condomínio vai 10, 12, 15 pessoas, né? Entendeu? Se chegar a isso. E aí a síndica que está à frente toma a decisão, só que aquela situação. Eu não posso reclamar de uma decisão que foi tomada no condomínio porque eu não fui na reunião. O acionista também não pode. Se ele não vai lá, se ele não vota, se ele não exerce o poder dele, ele não pode reclamar. É o que, por exemplo, vai acontecer amanhã. Amanhã eu não vou votar, certo? Amanhã eu vou viajar, normalmente eu voto, tá? Mas como é para prefeito, cara, como eu não vejo nada, pelo menos... Se fosse a Prefeitura de São Paulo, eu votaria. Mas aqui no Taboão, sinceramente, eu estou mais relacionado com a Prefeitura de São Paulo do que a Prefeitura de Taboão, né? Por incrível que pareça. Acho que vários talvez tenham essa mesma situação, né? Enfim. Então me interessa mais a eleição no município de São Paulo do que aqui no Taboão. Porque, sinceramente, né? Eu não sei o que o prefeito faz, não sei, enfim... Então, eu vou viajar. Agora, eu posso reclamar depois de qualquer coisa que o prefeito faça aqui na cidade? Não, eu não votei. Eu tinha o direito de votar e não votei. Ah, eu não votei no Bolsonaro, mas o cara está fazendo um monte de coisa aí. Tudo bem, mas você votou. Então, você reclama. Você pode reclamar, você votou. Certo? Agora, se você nem votou, como é que você pode fazer algum tipo de reclamação? Então, esse é um ponto, Marcelo. Tá? Agora, imagina que você tem uma empresa de capital aberto. E lembrando que as suas decisões no dia a dia, pessoal, nessa de capital aberto, Marcelo, depois você tem que justificar perante como se diz? A Assembleia. Agora, vamos supor que você é uma empresa de capital fechado, e aí eu estou colocando SA fechada, limitada, tal, né? Que você, por exemplo, tem 30%, você tem vários cotistas, por exemplo, você não tem a maioria sozinho. Então, mas a pergunta é, por isso que a gente precisa avaliar o controle. E o controle não é somente o que está no papel. Entendeu, Marcelo? Porque às vezes, por exemplo, essa empresa minha aqui de treinamento, ela é meio a meio, tá? 50% para mim, 50% para minha esposa. Mas quem controla a empresa? Sou eu ou a Viviane? Você. Acho que é a Viviane, que é ela que manda cobrar vocês aí, não é? Ela que controla, não é? Não, é você. Ou seja, na verdade, sou eu que controlo.
Não sei se o Marcelo e outras pessoas que são sócios aí têm a mesma situação, né? Por exemplo, no escritório de contabilidade, é uma empresa à parte, tem eu e o meu sócio, mas eu tenho 99%, meu sócio tem 1%, ele só consta comigo lá para fins de contrato, né? Então, quem controla? Sou eu, mas na outra empresa é meio a meio. Mas a pergunta é, quem controla? Sou eu. Se daqui a amanhã der algum problema e isso for para a justiça, minha esposa vai chegar lá na justiça e vai falar, não. Quem controla é ele. Eu nem participo da empresa. Percebe? Então, não adianta eu falar que não. Falar, tá no contrato. Mas aí o juiz pergunta, tá, mas quem toma a decisão? Quem está à frente dos negócios? É igual o Lula, né? É Marisa que fez. Ela que controlava. Exato. O Lula usou várias vezes esse argumento. Tudo ele falava que era a esposa dele. Não, isso é minha esposa, é a Marina. Né? Não sei, tem que perguntar para ela. Marisa, desculpa, Marisa. Ainda mais depois que ela faleceu, né? Depois que ela faleceu, como não tinha como perguntar, essa era a minha esposa que controlava. Veja, ela tinha o controle ou ela executava? Percebe? São coisas diferentes. Entendeu, Marcelo? Então, muitas vezes, essa pessoa que tem 30% precisa consultar os outros, depende muito da situação que você encontra essa empresa. Tá? Você, por exemplo, você pode ter lá, imagina você e a sua esposa, você está lá no seu escritório, vocês são sócios, você tem 30, ela tem 70. Agora, quem controla, quem está à frente, quem toma as decisões, pode ser que seja você. Então, você tem o controle. Entenderam, pessoal? Essas variáveis, elas precisam ser levadas em consideração. Não basta simples e unicamente ou exclusivamente eu olhar o que está no meu contrato social ou a quantidade de ações, principalmente capital aberto, tá? Por isso que aquele direito de destituição ou direito de garantia lá, eles são muito importantes. Ou quando você tem instrumentos que te dão essa capacidade. Porque às vezes você não tem as ações da empresa, mas você tem instrumentos conversíveis, que você pode converter e tomar decisão a qualquer momento. É o caso do Zuckerberg lá no Facebook. Não sei se vocês lembram, há um tempinho atrás, quando teve alguns escândalos aí. Eu acho que foi na eleição passada dos Estados Unidos, não foi? Que teve lá fake news, não sei o que e tal, né? Bom, vocês vejam que tinha uma série de investidores do Facebook que queriam tirar o Zuckerberg lá da direção da empresa. Só que tem um detalhe e outra. O Zuckerberg, sabe quantos por cento ele tem das ações do Facebook? Sabem quanto? Alguém chuta aí? Eu acho que deve ter uns 10% só. 16%. 16% da ele. Ó, pouco, né? Agora, como que ele tem 16% e controla aquilo? Aí você vai. Então, aí entram essa questão desses direitos aqui que a gente falou. Ele tem 16%, mas ele tem uma série de títulos patrimoniais que, se convertidos, lhe dão imediatamente o controle da empresa. Você entendeu? Então, nas ações propriamente ditas, ele tem 16%. Mas ele tem outros instrumentos patrimoniais que ele já pode converter e a conversão é imediata, consequentemente, aquilo daria para ele o poder. Então, os investidores até cogitaram de tirar, tal, mas ele não sairia do poder. Então, nas empresas de capital aberto, tem muito isso. Eu sempre cito muito o caso do Steve Jobs, porque, é assim, pessoal, quem não assistiu, assista o filme, é muito legal, tá? O que acontece lá no caso do Steve Jobs? Se vocês quiserem, a gente pode até marcar e fazer um desafio, vocês assistam durante a semana. Eu vou ver o nome do filme direitinho, passo, quem quiser assistir, se conseguir. Professor, Oi, diga lá. Eu já assisti esse filme, chama A Rede. A Rede, então, mas esse é com o Ashton Kutcher? Acho que é Ashton Kutcher que chama, né? Isso. Não é esse não. É aquele ator... Quem que faz o papel do Steve Jobs? Ah, mas não é esse aí que você está falando, não. Esse aí que você está falando faz 2 homens e meio lá, né? Ah, isso é ele mesmo. Ele faz o papel do Steve Jobs, isso mesmo. Não, é outro. E aí que mostra ele lá em Harvard e tal. É da hora esse filme. Eu vou ver se eu pego... Não é aquele lá do efeito borboleta? Eu não lembro mais, eu assisti o filme. Não, do efeito borboleta... Não, o efeito borboleta é o Keanu Reeves, né? Não. Faz o Matrix, não é? Action. Ah, é verdade, é aquele lá mesmo, Cesar. É isso mesmo, tem razão. É o Ashton Kutcher, é isso mesmo. Tem razão.
É o que faz os Dois Homens e Meio, né? Two and a Half Men. É esse aí, né? Enfim, eu assisti esse aí, com ele, né? Eu não sei esse outro que você falou, até vou dar uma pesquisada, vou ver se eu assisto aí no fim de semana. A gente poderia... Pessoal, façam o seguinte. Então fica uma lição de casa aqui para vocês, certo? Assistam esse filme, a maioria de vocês deve ter Netflix aí e tal. Talvez esse filme tenha na internet, talvez tenha. Assistam aí. Por exemplo, para os meus alunos nessa semana, eu dei uma atividade para eles que é assistir o filme Os Mais Espertos da Sala, né? Que fala do caso da Enron. Não sei se vocês já assistiram. Esse você tem lá no YouTube e tal. Eu vou discutir com eles a auditoria na próxima quinta-feira. Então, seria bacana se vocês assistissem ele, esse especificamente do Steve Jobs, para vocês verem essa questão da mudança de controle. Porque o Steve Jobs cria, tal, aí ele cria o conselho, eu não sei se esse que o Eduardo assistiu, aparece bem essa situação. Ele cria lá, ele faz parte, ele é o dono da empresa. Não é que ele é o dono, ele não é o dono sozinho. Ele é o mais conhecido, mas ele não é o dono sozinho. E aí ele cria lá, eles criam lá um conselho de administração, e o controle migra, vamos falar assim, dele para esse controle de administração. E o que acontece com ele? Ele é demitido. Por quê? Porque ele sozinho não tem a maioria das ações. E aí ele perde, como ele não tem esse direito de proteção, ele perde o controle e quem tem o novo controle demite ele, compra as ações dele e manda ele embora. O que ele faz? Ele vai lá e recupera as ações. Olha só, aí entra essa questão dessa participação pulverizada, Marcelo, porque ele vai comprando de forma pulverizada poucas ações, para ninguém perceber que é ele que está comprando, ele vai comprando. Aí ele pega um volume enorme das ações da Apple, um volume grande, aí ele vende tudo de uma vez. Passa isso lá no filme, Eduardo? Professor, eu confundi aqui o filme. Na verdade, eu assisti o do Facebook. Ah, tá, do Facebook, é a rede. Isso A rede. Aí o Steve Jobs, o que ele faz? Ele está na casa dele, vai controlando lá, ele vende todas as ações de uma vez. E vocês sabem, se você vender muitas ações de uma empresa, o que acontece com o valor dela? O valor das ações? Cai, despenca, né? O valor cai, o valor despenca, porque você tem muita oferta, né? E o valor das ações da Apple caiu muito. Aí o que ele fez? O valor estava baixo, foi lá e recomprou tudo. Ele recomprou um monte e com isso ele voltou a ter o controle. E aí do nada, é muito legal, meu. Do nada ele chega na empresa, ele vai lá na empresa. O Marcelo assistiu o filme, Marcelo? Não. Aí do nada ele chega lá na empresa. Fazendo uma analogia aqui. Aí ele chega na empresa, vai numa reunião, aí os caras, o que você está fazendo aqui? Ele fala assim, não, eu tenho o controle da empresa. Não, como assim? Né? Aí ele mostra que ele comprova lá que ele tem o controle e ele fala, daqui para frente quem manda sou eu. Aí sabe o que ele faz? Ele demite um por um daqueles que demitiram ele. Ele fala assim, ó, tá aqui, eu vou te dar isso aqui para você sair sem problema, porque se você fizer problema, você vai complicar para você. Ele fala assim, mano, vaza porque a casa vai cair pro seu lado, tá ligado? Vai que é nós, estamos juntos, então, meus, vaza dessa mão aí porque é nós. Fazendo analogia. É isso que a China está querendo fazer com o mundo. Eles querem mandar no G20. Não entendi, Marcelo. A China quer fazer... É isso que a China quer fazer com essa pandemia. Eles querem mandar no G20. Eu não duvido nada, porque, assim, eles podem... uma das teorias da conspiração é que eles criaram a doença, espalham, eles vão ser os primeiros a ter ou a Rússia, são os primeiros a ter a vacina e eles dominam, entendeu? Vamos ver. Eu falei para logo no início. Coincidência, né? Isso é uma bomba viral. Não duvido nada que seja. Hoje em dia, não duvido nada. Você ia falar, Solange? Eu cortei. Não, ele estava falando, ele falou, tamo junto, né? Ele falou, você sai, fica na boa, tamo junto não. Ele queria dominar sozinho. Eu assisti o filme. Na verdade, ele queria mandar sozinho, né? O erro dele era muito inflado, né? Ele era muito... Ele mesmo. Ele é assim, eu sou bom, eu sei, eu faço. Na verdade, é isso. Ele era um gênio e a vontade dele que prevalecia, é claro. Ele tinha uma puta empresa, não tem dúvida. Ele realmente era um gênio. Mas ele era o egocêntrico, né?
mesmo, na verdade é isso mesmo. Ele não dividia a administração, né? Não. O que eu percebi quando eu assisti o filme é assim, ele simplesmente era a vontade dele. A empresa é vários interesses, né? Mas era só o interesse. E aí os caras não aceitavam, e aí fizeram para tirar ele fora. Fizeram uma sacanagem. Isso. Só que ele era mais esperto que os caras. Aí o Bill Gates ficou bravo, fez uma Microsoft lá também. Exatamente, né? Você vê que, na verdade, assim, tinha que ser do jeito que ele queria, o produto que ele queria, o equipamento que ele queria, não era o que o mercado queria, é uma visão diferente, né? Não é o que o mercado... A visão dele do mercado era muito avançada, ele era a vanguarda, né? Então, enquanto os caras pensavam no modelo que era previsível, a mente dele pensava o amanhã, que é o hoje, né? Isso. Ele pensava o mundo hoje. Ele era extremamente inteligente. O cara é impressionante. Ele não tinha tolerância para... Não. É diferente. Foi um cara diferenciado, né? Ô, Luciana, você está perguntando o nome do filme. Na hora do intervalo aqui, eu vou ver para você o filme direitinho. Eu não me lembro o nome, né? Eu vou pesquisar o nome, aí eu falo na hora do intervalo. Eu não me lembro. O nome propriamente dito, eu não me lembro, tá? Eu vou ver e coloco aqui. Mas voltando, pessoal. Então, quando você tem aqui, ó, então, como a gente falou, essa questão de você ter que reavaliar sempre, tá? Porque, como o Marcelo tinha perguntado, essa questão do seu controle, de mais investidores ou menos, isso muda no seu dia a dia, né? Muda nas empresas. A gente viu o caso lá do Abílio Diniz com o Cassino, que o que ele queria fazer? Ele tinha uma parte, mas ele queria vender a parte dele pro concorrente, que era como é que chama lá? O Carrefour, enfim. E aí o Carrefour ia ter o controle, é um negócio... Parece que é um negócio um pouco de má fé, não sei dizer direito, mas são situações desse tipo que nessas empresas grandes ocorrem muito, porque tem muitos interesses envolvidos, tá? Outra coisa importante é essa questão aqui, ó. Depois a gente vai falar ainda tem controle aqui, mas ó, 2 ou mais investidores controlam coletivamente a investida quando devem agir em conjunto para dirigir as atividades relevantes. Lembre-se que aqui nós estamos falando, pessoal, de joint venture, como nós já falamos. O que é uma joint venture? Tenho participações diferentes, usar aquele exemplo do Marcelo. Eu tenho 70, o Marcelo tem 30, só que nós temos um acordo por fora, não precisa estar no contrato social isso, não precisa estar no estatuto, nós temos um contrato que diz que eu só posso tomar decisão em conjunto com o Marcelo, por exemplo. Tá? Uma vez feito isso, você tem efetivamente uma joint venture. Então, pega a Daniele, por exemplo, ela é casada lá, né, com o marido dela, separação parcial de bens, significa que dali para frente, do casamento para frente, é uma joint venture. Certo? Não é, Daniele? Seu marido pode vender sua casa aí, seu apartamento sem a sua autorização? Não. Eu já falei para ele ficar rico logo. Aí sim, né? Aí sim, né? Então não pode fazer isso. Se eu quiser, a não ser que você tivesse esse apartamento, o seu imóvel antes, depois que você tem, você não pode mais fazer junto. Você não pode mais vender sem a anuência do outro. Tanto é, pessoal, por exemplo, eu alugo, eu coloco, por exemplo, eu faço um aluguel, um contrato de aluguel e coloco como garantia o imóvel lá, como fiador, né? Minha esposa, às vezes, ela não tem nada a ver com o imóvel, mas ela tem que assinar junto, porque ela também é dona do imóvel. Tem imobiliária que exige que a pessoa assine junto, porque senão depois, vamos supor que a imobiliária queira pegar o imóvel ou requerer o imóvel na justiça, ela pode alegar, mas peraí, mas eu não sabia que foi dado em garantia. Aí a imobiliária, você entende? Então, qualquer negócio que você vai fazer, os dois precisam assinar. É uma espécie de joint venture. Os dois mandam em conjunto. Muitas vezes, a participação é diferente. O caso da Daniele, o marido dela vai ficar rico, ela vai ficar ali em casa, tal, na boa. Não que ficar em casa não ajuda o marido a enriquecer, né? É que isso não é valorizado, né, Daniele? A mulher fica em casa, cuida dos filhos, tal, o marido trabalha e acha que é o marido que enriqueceu sozinho. Não, porque se não tivesse a mulher, o marido não poderia trabalhar. Mas vamos usar esse olhar machista, né? Um olhar machista, mas imagina a seguinte situação, a Daniele fala assim, eu tô aqui em casa, o marido dela fala assim, não, eu ganhei esse dinheiro sozinho. Não ganhou sozinho.
certo? E a administração é em conjunto. A Daniele tem participação de 5% na geração dessa riqueza, mas é uma joint venture, os dois mandam juntos. Ela tem tanto direito quanto ele, tá? Desculpa a visão aqui, tá, pessoal? Né? O formato aí meio esquisito, mas é basicamente assim que funciona. E aí, quem faz a equivalência? Desculpa, quem faz a consolidação nesse caso? Olha só, nesse caso, como nenhum investidor pode dirigir as atividades sem cooperação dos demais, nenhum investidor controla a investida. Se nenhum controla, no meu entendimento, nenhum faz consolidação, já que ninguém controla. Certo? Vai fazer equivalência, mas não consolidação. Ó, ele fala, cada investidor deve contabilizar sua participação conforme o CPC 19, se for negócio em conjunto, é o caso da joint venture, o CPC 18, tá? Se for aqui uma coligada ou controlada, então eu tenho que fazer equivalência. Ou se for o CPC 38, 48 agora, tá, pessoal? Instrumentos financeiros, nós estamos falando de valor justo. Então, veja que eu tenho 3 situações. Ou simplesmente vai ser um investimento pelo custo, ou vai ser um investimento pela equivalência, ou vou reconhecer pelo meu valor justo. Tudo bem até aí, gente? Tudo bem até essa parte de controle? Tranquilo? Agora nós vamos entrar na parte do poder. Eu quero poder, né? Como diria lá, acho que é o Dorico Paraguaçu, não é isso? Então eu quero o poder. O que é o poder? Vejam só. A gente tem aqui, ó. Então veja que poder ele também tem aí, ó. Ó, são vários slides para definir poder, tá vendo? Ó, tem 1, 2, 3, tá vendo? Ó, você tem 16 slides para falar o que é poder. Ó. Vejam que importante, gente, porque a gente já falou, eu tenho controle quando eu tenho o poder, tá? Ó, o investidor tem poder sobre a investida quando tem direitos existentes que lhe dão a capacidade atual de dirigir as atividades relevantes. Ou seja, as atividades que afetam significativamente os retornos da investida. Então, é o que a gente estava falando, tá? Então, o investidor tem poder quando eu tenho os direitos para dirigir as atividades relevantes. Ou seja, tem minha empresa, a minha empresa ela vende hambúrguer, a minha empresa presta serviço de contabilidade, a minha empresa trabalha com publicidade, propaganda, com relações públicas, tá? Quais são as atividades relevantes nesse negócio? Bom, então imagina lá, vou pegar o caso da Lilian, a empresa dela, ela tem 2 negócios, ou ela tem vários, ela tem trabalho de relações públicas, ela tem o trabalho de media training, né, treinamento de mídia, tal, o político faz bastante isso daí para falar bem em frente à câmera, tal, esse tipo de coisa. Vamos imaginar essas duas. Veja, 90% da receita da empresa vem de trabalho de relações públicas, certo? Hoje até lembrei da Lilian, porque eu estava lendo agora de manhã, antes, quando eu cheguei aqui no escritório, né, sobre aquele Márcio Smelling, né, que muita gente estava criticando ele por conta de que ele assediou as pessoas, tal. Ele era o diretor de humor da Globo. E aí tinha lá. Então, ele estava escrito assim na nota. Lembrei na hora dali. Ele falava assim: ele emitiu uma nota por meio da assessoria de imprensa. Quando faz isso, quem está falando, quem está cuidando disso, a forma que escreve, são relações públicas ali, não é, Lília? Se eu estiver errado, me corrijam aí. É a pessoa que está cuidando de como ele se relaciona com o público dele, com os clientes, com o mercado. Lembrei na hora de você, né? Enfim, então ela tem 10% de media training, treinamento aí de mídia, e 90% de relações públicas. Pergunto, qual é a atividade relevante? Então, somos 2 sócios. Tá? Eu e a Lilian somos sócios. Eu cuido do media training, 10% das atividades, e a Lilian ela é a expert em relações públicas. Vejam, pessoal, nós temos meio a meio, mas quem controla? Vamos supor que somos 2 empresas diferentes. Quem controla? Quem tem o poder maior? Sou eu que represento, ou que cuido da atividade que representa 10%, ou ela que tem o controle, tem o poder sobre as atividades que representam 90%, sobre as atividades relevantes. Perceberam a eficácia? Né? Fala, Lilian, você ia falar? Não, eu ia falar que sou eu. Exato, é a Lilian que manda.
tá certo? Porque ela domina, ela tem o controle, ó, ela tem o poder, tá, de dirigir a atividade relevante, aquela que realmente gera todo o negócio para a empresa, tá? Então, ela tem o poder. Ó, o poder decorre de direitos, isso aqui é uma coisa muito importante, o poder decorre de direitos. Algumas vezes, avaliar o poder é simples, a gente já falou aqui, é bastante simples realmente, quando você não tem grandes complicações, está no contrato social e você exerce aquele poder, você tem a quantidade de ações, por exemplo, o governo com relação à Petrobras, quem manda, quem tem o poder? O governo, acabou, simples, não tem muito o que discutir. Ó, algumas vezes avaliar o poder é simples, como por exemplo, quando o poder da investida é obtido direta e exclusivamente dos direitos de votos concedido por instrumentos patrimoniais tais como ações, tá? E pode ser avaliado considerando-se os direitos decorrentes dessa participação acionária, ou seja, é o caso do governo federal na Petrobras. É simples. Tem dúvida de que é o governo que manda na Petrobras? Alguém tem dúvida aí, pessoal, de que é o governo que controla? Não. Quem toma as decisões? É o Bolsonaro que está ali tomando as decisões? Não, quem está fazendo isso, aquela pergunta do Marcelo, é o presidente da Petrobras. Não é o presidente Bolsonaro. Mas o governo, como controlador, ele pode chegar lá e falar assim, não, como o Bolsonaro já fez há um tempo atrás. E como o Temer também, se não me engano, fez na época daquela greve dos caminhoneiros. Se não me engano, o Temer também teve que intervir. Então ele fala assim, não, vamos fazer tal coisa. E o presidente da Petrobras tem que fazer, certo? Tem que fazer, porque quem controla é o governo federal, né? Porque na hora, então vamos, ele pode solicitar uma assembleia extraordinária, uma assembleia geral extraordinária, e nessa assembleia ele simplesmente impor goela abaixo, que ele tem 51%, bom, não tem o que discutir. Definir digamos assim, o poder, né, nesse caso é simples. Agora vamos lá. Em outros casos, a avaliação é complexa e exige que mais de um fator seja considerado. Então não é só o controle acionário, não é só o controle lá no contrato social. Quando o poder resulta de um ou mais acordos contratuais. Então, o caso do Steve Jobs, por exemplo, foi isso aqui, né? O investidor com a capacidade atual de dirigir as atividades relevantes tem poder, mesmo que os seus direitos de direção ainda estejam por ser exercidos, tá? Ainda que sejam por ser exercidos. Então, veja que tem essa questão de acordos contratuais. Como a gente estava falando, a Solange comentou, o caso do Steve Jobs foi isso, ele perdeu o controle, né? Porque aquelas pessoas que eram ali, que estavam, digamos, alinhadas com ele, ou que aceitavam o que ele colocava, e eu concordo com a Solange, ele era um cara muito à frente do tempo dele, mas era egocêntrico, ele tinha que ser o que ele queria, isso é fato, mas os outros acionistas estavam com ele, seguiam o que ele falava. Quando entrou um novo conselho e as pessoas migraram para outra, digamos, para outra banda, né, fugiram para o outro lado, ele perdeu a maioria. Então, isso é um acordo, são acordos, tá? Porque na hora de fazer um voto na Assembleia, aquele grupo vota em conjunto. Tá certo, pessoal? É a mesma coisa, basicamente, que a gente tem agora nas eleições aí dos Estados Unidos. Pergunto, vocês acham que as eleições dos Estados Unidos, ainda o Trump tem condições de ser presidente? Não. Por que não, Liliana? Não, acho que não. Ele não tem. Só não aceita. Mas ele pode, mas ainda pode. Então, mas e os delegados lá? Então, os delegados não votaram ainda. Aí Professor, já teve casos, né, de um ganhar, depois o outro virou o jogo. Nos Estados Unidos, eu não lembro qual foi. Nesse caso, Daniela, é assim. O que acontece nos Estados Unidos? Quando um candidato ganha no estado, ele tem os delegados. Então, acho que cada estado tem uma quantidade X de delegados, que eu acho que essa quantidade deve ser definida, eu não sei, eu acho, pela quantidade da população, esse tipo de coisa, tá? Muito bem. Então, pela tradição, quando um candidato ganha naquele estado, todos os delegados votam naquele candidato. Mas eu estava lendo essa semana. Um delegado pode votar, pode mudar o voto? Pode. O delegado pode. Então, por exemplo, no meu estado, né, vamos supor, eu sou delegado de um determinado estado que o Biden ganhou.
Eu, delegado, posso na hora votar no Trump? Posso. Percebe? Então ainda há condições. A gente sabe que é praticamente impossível. Eu também acho que é praticamente impossível. Claro, estou usando como exemplo. Você também acha, Daiane? Vai falar? Não, eu ia falar graças a Deus, professor. Porque o Trump não dá, não. É quase um Bolsonaro aqui. Então, mais ou menos. Eu andei pensando essa semana. Eu, claro, acho bom que o Trump saia, tá? Mas o Biden não vai facilitar as coisas para o Brasil. Como já tivemos governos no passado, não facilita. Mas pensando no mundial mesmo, professor, só de continuar a aula. Pensando em... Então, não, mas aí eu concordo com você. Se você pensar em termos mundiais, é uma pessoa que, pelo menos, não afronta outras pessoas. Não afronta... Uma coisa é você chegar lá, eu também falo isso do Bolsonaro, o cara fica falando, que se não tiver saliva vai ter pólvora. Pelo amor de Deus, como é que ele vai querer falar alguma coisa para entrar, sei lá, numa guerra armada contra os Estados Unidos? A gente não tem armamento, não tem poderio para isso. Não tem o menor cabimento. Então, esse tipo de besteira... Outra coisa, o negacionismo com relação à pandemia, né? A hora que Na verdade, o Bolsonaro, ele fala com ele fala com o povo como se estivesse falando com os filhos dele em casa, né? Ele tem que saber filtrar. Mas um presidente não pode ser assim. Tem que saber filtrar o que ele fala, não é falar qualquer coisa. Eu acho pior, eu acho que ele fala como se ele estivesse num boteco com os amigos. Também, filho, né? Ainda você fala com mais restrição. Eu sei que tem vários bolsonaristas aí, por exemplo, o Marcelo aí, o Rafael, a Lília, tudo votou, a Marta principalmente votou no Bolsonaro. Eu não. Eduardo. O quê? Vocês votaram no Bolsonaro? Não, eu votei nele, não nego, não. Eu votei nele também. Eu sou Bolsonaro. Mas eu votei nele porque eram as opções que eu tinha. Mas não porque eu concordo com as atitudes dele, não. Ele simplesmente... Eu defendia mais que no caso do Bolsonaro, ele pegou uma época que o pessoal queria mudança, né? Então, na verdade, naquela época... Isso, foi isso mesmo. Foi isso mesmo, Marcelo. Que é mudança e pega o pior do cesto. Na verdade, nosso querido país. Agora tem que aceitar, ué. A gente vota pelo o chamado voto útil. Eu também votei no Bolsonaro por voto útil. Eu queria uma mudança, desculpa se tiver petista aí, mas assim... Foi o mesmo que eu pensei. O petista, exato, a maioria pensou isso. O petista, assim, desviou muito dinheiro. Eles também ficam negando que isso aconteceu, mas desviou, a gente sabe que desviou. Não tem jeito, isso é ruim para a população. E o maior problema que eu vejo no PT, pessoal, sabe o que é? É que assim, eles são eleitos pela maioria, mas governam para a minoria. Entendeu? Isso é ruim. Por exemplo, olha só, nada contra, tá? Mas assim, eu não gosto muito, por exemplo, eu sou meio contra cotas, por exemplo. Né? Eu acho que o governo tem que ter cotas sociais e não cotas por conta da cor, por exemplo. Porque você tem pessoas na favela que é pobre e que é branco, e por ser branco não entra na universidade. É verdade. Não é verdade? Uhum. Claro, tem que ajudar todos, percebe? Por isso que eu sou a favor, por exemplo, de cotas para todos. Todo mundo tem direito. Não é como o prefeito, como foi o Haddad, sabe o que ele fez? Ele criou uma bolsa para filho de travesti poder estudar na escola pública municipal. Mas por que só para filho de travesti? Por que todo mundo não pode fazer isso? Sei lá, eu não gosto muito de... Eu acho que todos são iguais. Se todos somos iguais perante a lei, todos temos que ter os mesmos direitos e as mesmas obrigações. E o professor? Fazendo isso, ele ressalta mais ainda o preconceito. Exato. É verdade, eu acho também, eu acho. Porque a partir do momento que fala cotas para negro, você está separando as pessoas, todo mundo é igual, né? Então, isso é o que separando, isso. Eu acho que todo mundo é igual, mas esse direito não é exercido, né, professor? Eu acho que tem que ter cotas para todos, eu concordo, mas também eu acho que essa cota de negros ajuda muito, porque eu conheço milhões de pessoas, faço parte desse exemplo, que se não fosse,
não teria um grau superior, entendeu? Então tem que ter para o negro e tem que ter para o branco pobre também. Não, Daiane. Mas tem que ter, eu acredito que tenha que ter, porque senão não exerce, a gente está num país muito preconceituoso. Não, claro. Não é que eu sou contra e simplesmente não tem que ter, não é isso, mas eu acho que tem que ter para todos. Sim, claro que a gente tem que levar em consideração, pessoal, isso não tem como. A mulher é discriminada. Sim, existe a classe tem jeito. que não exerce aquele direito, né? Então não dá para fingir que todos somos iguais. Não somos iguais perante a lei. Não é que assim. Não perante a lei, na verdade, né? Perante a lei somos, só que nós vivemos numa sociedade preconceituosa, não tem jeito. Mas quando eu penso em termos de governo, de forma geral, estadual, municipal, tem que governar para todo mundo, tá certo? Não pode beneficiar uma categoria ou outra. Por exemplo, a pessoa é gay, ele tem que ter um benefício que eu, que sou hétero, não tem. Não, tem que ser para todo mundo. O que tem que fazer é desenvolver as pessoas. Lógico que, é como eu estou falando, existe a discriminação contra o negro? Claro que existe. Existe o racismo, lógico. Se eu falar que não, estou mentindo. Existe contra a mulher, existe contra o corintiano, existe contra todo mundo. Não é isso? Aí imagina a situação, pessoal, você pega uma mulher, né, Daiane? Veja se eu estou mentindo. Uma mulher negra, né, homossexual, que mora na favela, né? No Rio eles chamam de comunidade, aqui que mora na favela, deficiente e corintiana. Imagina. Como assim, corintiana? Percebe? Então, você imagina uma pessoa dessa, você tem todas as classes de discriminação aí, é complicado, é difícil. Né? Então, professor, eu estudei numa escola, uma época, chama-se Educafro, né? É na época que eu queria prestar vestibular. E eles tinham a ideia seguinte, que o povo negro sofreu muito, então eles entendem que eles têm que ser compensados por todo aquele sofrimento do passado, então o governo teria que ajudar mesmo, né? Não, sim. Dar essa assistência, porque o negro sofreu muito, então tinha que ter uma recompensa por isso. Não, eu sei, esse é o pensamento. Dar acesso à educação. A maioria das pessoas, mas eu acho o seguinte, claro, houve isso no passado, isso houve no mundo inteiro. Você tem escravos até hoje, e hoje você tem escravos que não necessariamente são negros, são brancos, você tem esses escravos. Mas assim, eu acho que esse problema que o governo tem, digamos assim, essa dívida, não é só com os negros, é com os brancos, é com o pobre, é com todo mundo. Você não tem acesso à saúde, Daniela. Você fez uma faculdade de ponta? Você fez uma universidade de ponta? Eu também não. Eu também estudei esse colégio de estado, talvez todo mundo aqui. Entendeu? Eu acho que no cadastro, quando você preenche, tipo, currículo, qualquer tipo de cadastro do governo, correr alguma coisa, os campos sexo e cor deveriam ser esquecidos. Exatamente. Para ninguém saber como você é, quem você é. Acabou. Aí o que vale vai ser a competência. Isso, eu também acho. Entendeu? Mas aí é que tá, é exatamente o que eles estão falando. Como que vai ter competência se a pessoa não tem como... Não tem acesso à educação. Já na hora que não é assim, estudar, tem que ter, sim. Não, tem que ser para todo mundo. Pode ser igual, perante a lei, igual. Mas aqueles que têm as diferenças têm que ser tratados de uma forma... Os desiguais têm que ser tratados de uma forma que você possa potencializar, criar caminhos... Como a Daiane falou, que eu concordo. Não, mas eu quero dizer o seguinte, todos têm que ter estudo gratuito. Mas se for tratado igual, não vai dar, as pessoas nunca vão ascender. Isso, viu, professor? Esse negócio de discriminação é para tudo quanto é coisa que você imaginar, tem. Tem. Eu tive um amigo que ele tocava horrores no violino, ia fazer teste na USESP, nunca passava, porque os alunos que passavam da USESP era aluno do Davi Graton, era aluno do Baldini, que é os caras que tocam lá nos primeiros violinos lá, era aluno não sei de quem, então o cara fazia uma escala, estava dentro. Aí o que fizeram? Fizeram um teste às escuras, os alunos tocavam atrás da cortina. Chamado blind review, né? Aí o pessoal da banca escolhia e quem estava na banca eram os próprios professores deles.
Aí ele passou nesse teste que estava às escuras. Ninguém imaginava que ele ia passar. Marcelo, não sei se vocês sabem, pessoal, na nossa área, por exemplo, se você vai entrar numa Big Four, por exemplo, não sei se vocês sabem, eles pegam pessoas da USP, PUC, Mackenzie, em alguns casos FAAP, ou seja, eles pegam 5 grandes faculdades, tá, universidades. Por quê? Porque muitos alegam que, se você pega o cara, por exemplo, sei lá, da Anhanguera, por exemplo, Big Four, por exemplo, dificilmente pega um aluno da Anhanguera. Ele vai falar assim, Fiz a entrevista, professor, e aí? lá na... Não passei não, nem sei o que eu tava fazendo lá. O pessoal, tipo, tudo falava inglês, Então, tinha vivência em outros países. Aí eu falei, eu não sei nem por que me chamaram. Eu acho que a menina lá do RH, acho que ela era fraca para ter me Professor, chamado. aí porque... que tá a cor da pele. Você acha que quem estuda no Mackenzie, quem estuda na FGV, são pessoas negras? A oportunidade é a mesma? Vamos colocar a pessoa, o pai da pessoa, desde a escravidão, é a mesma? Não é a mesma. Quem ocupa? Presidente da República, ministro. A gente mora num país que mais de 50% da população é negra, parda. Vê nossos diretores, vê nossos governantes. Então, assim, não é questão de capacidade, é questão de oportunidades. Então, é diferente. assim, Se não criar oportunidades, a gente nunca acessa essas vagas, entendeu? Não, eu concordo com você. Por isso que eu, no caso, eu apoio, entendeu? Porque, mas, assim, tem que ter para todos, é lógico. A única diferença entre o meu posicionamento e o seu é que eu acho que tem que ser para todo mundo. Entendeu? Eu acho que o que você está falando é assim, assino totalmente embaixo. Até para a gente voltar para a matéria aí, né? Mas assim, assino embaixo, porque é isso mesmo, todo mundo tem que ter acesso, entendeu? É que, claro, o negro tem mais dificuldade, tem porque a gente vive num país racista, mas assim, os governos, digamos assim, eles precisam ter ações contra isso. Desde cedo na escola, falar isso para as crianças. Porque, por exemplo, você pega uma criança, ela não sabe, ela não tem essa diferenciação. Isso acontece à medida que nós nos desenvolvemos, à medida que a gente cresce. Por quê? Porque a sociedade é assim. Então, isso precisa ser combatido. E dá oportunidade para todo mundo. Aí, o que a senhora falou, se você tem uma determinada camada da população que tem menos possibilidade, vamos fazer para que essa camada da população tenha, mas não única e exclusivamente, não, só serve para um, não serve para outro. É isso que eu sou. Professor, pode professor, eu estudei um semestre na Trevisan, né? Que eu trabalhei na Deloitte e a Trevisan pagava, porque eu não tinha condições, né? De pagar. Então, a Deloitte pagava e eu estudei lá. Foi uma experiência traumática, assim, né? Porque eu vim do colégio público e aí você entra no primeiro semestre, o cara já vira e fala, olha, eu não vou fazer revisão, porque eu entendo que quem está aqui já sabe a matéria do colégio, tal, e aí ele entrou numa matemática lá, limite, derivada, uns negócios bem ferrados, e eu mosquei. Um professor carequinha? Puxa, eu não lembro dele, cara, não lembro. Professor, acho que palmeirense, roxo? Cara, eu não lembro. Eu não lembro direito. Tinha um de contabilidade que era bem famoso lá também. Eu dei aula lá, não tem como. Professor, aquele lugar não, independente de negro, branco, amarelo, não é para qualquer um. Eu cheguei lá, estava estudando com um cara que se formou no Colégio Bandeirante, Alighieri, aí você falava assim, como é que foi as férias? Aí o cara falava assim, eu passei 2 semanas lá na casa do meu pai na Alemanha, e eu tinha ido para Praia Grande. Tamo junto, hein, Praia Grande. E aí é o seguinte, professor, então, por exemplo, quando você fala com uns caras desses aí, você não vai perguntar como é que tá seu inglês. O moleque já fala, já tem vivência internacional, não de fazer intercâmbio, mas porque a família tem casa, porque... Cara, é outro mundo. Eu durei lá 2 semestres. Agora, deixa eu perguntar. Daiane, você sabe por que eu tenho esse curso a esse preço acessível? Imagino, mas não tenho certeza. Para que todos tenham acesso. Sim.
Esse é um dos meus objetivos. Entendeu? Para que todos possam ter acesso a um curso, eu acredito que de qualidade e acessível, porque tem muita gente que dá cursos, como o Eduardo falou, dei aula na televisão e realmente você via isso. Eu vi alunos, né, os caras falando, porque eu não vou fazer, porque eu sou lá gerente de auditoria. Eu tive uma prova, Eduardo, só para a gente finalizar, nós vamos sair para o café aí, tá? Eu fui dar uma prova uma vez e eu falei, vai ter a prova. Aí os caras falaram, não, a prova tem que ser com consulta. Eu falei, não vou dar consulta. Não, mas outros professores deram. Outros professores são outros professores. Tinha um sócio da KPMG na minha turma. Era um aluno, era um sócio da KPMG. Aí na hora ele falou, então ninguém vai fazer, tal, não sei o quê. Eu abri a porta e falei, pessoal, quem não quer fazer, por favor, pode sair agora, vai lá na direção, vai na secretaria, onde vocês quiserem. Quem for fazer a prova, eu aplico. Eu vou dar 5 minutos para vocês saírem, não tem problema nenhum. Pergunta se alguém levantou. Tem que ser assim mesmo. Acabou. Quer sair? Sai. Eu sou sócio. Você é sócio lá. Aqui você é meu aluno. Aqui quem manda sou eu. Aqui seria tão bom porque estava lá. Poder, em sala de aula, quem tem o poder é o professor. Eu falo isso. Tá certo. Por que ele estava na faculdade, então? Exatamente. Professor. Você já deve ter ouvido eu falar isso na sala de aula no primeiro semestre. Quem manda na sala de aula sou eu. Eu, professor. Ponto. Professor, só filho de presidente lá eu conheci 3, meu. Um era filho do presidente da BDO, outro era Grant Thornton. Cara, o mundo é diferente. Mano. Agora mudou um pouco, mas é mais ou menos nessa linha ainda aí. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos tomar um cafezinho, então. Só ver uma coisinha aqui, ó. Nós estamos falando aqui de poder, só para meu controle, tá bom. Nós temos... vamos tomar aqui um cafezinho, pessoal? Tudo bem? 10 horas, 10h20 a gente volta, né? Mas, Daiane, tamo junto, hein? É isso aí, pessoal. Então, 20 minutos, estamos de volta. Eu vou aproveitar, vou pesquisar o filme lá para passar para a Luciana. Já pesquisei. Qual que é o nome? Tá no grupo já, tá no grupo. Ela já colocou no grupo, professor. Legal. É rápido. Procurei a rede aqui no Netflix, não achei, não. Deixa eu ver como que é o nome aqui. Jobs, né? Eu vou ver onde que a gente tem. Esse filme é bem... esse aqui isso é bem legal. É esse aqui mesmo, legal. Então, tomar um cafezinho aí, pessoal. Eu vou sair, vocês entram no mesmo link, tá bom? Tá bom. Tá bom.